Daniel Noboa foi reeleito em um segundo turno nesse final de semana, em meio a uma guerra contra o narcotráfico. Uma que envolve organizações de uma série de países, implica de forma indireta o Brasil e tem uma grande fatia do tráfico de drogas mundial concentrada nisso. A gente vai explorar agora o assunto. Noboa foi então reeleito e vocês veem ele no seu discurso aqui ao lado, logo após ganhar a vitória para sua reeleição. Ele que em 2023, lá atrás, no finalzinho de 2023, tinha conseguido uma eleição em um período breve, é verdade, não foi um mandato completo, conforme havia turbulência política que levou a uma eleição mais cedo no país. Vamos entender agora do que se trata. A gente passa primeiro pela apuração quanto à reeleição dele. Daniel Noboa foi então reeleito presidente do Equador no domingo, 13 de abril. Ontem, ele disputou contra a candidata esquerdista Luísa González. Quem acompanha a política internacional há tempos vai lembrar, a Luísa é uma aliada do Rafael Correa, que era um aliado até do presidente Lula. Lá atrás, no Equador, ele foi presidente também. A situação é que com 93%, deve ser até mais até a hora da transmissão agora, mas quando o roteiro foi compilado algumas horas atrás, 93% das urnas apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral afirmou a vitória de Noboa, ele que é comumente rotulado como centro-direita, com 56% dos votos, contra 44% para o oponente. Ela disse que vai pedir recontagem, vale a pena acrescentar. A diferença é de 12 pontos percentuais, mais de 1 milhão de votos de vantagem no país como o Equador, é uma margem vasta. Foram 13,7 milhões de eleitores nas urnas entre 7 horas da manhã e 5 da tarde, ontem então, um dia que foi marcado pela ausência de incidentes de segurança. A eleição ocorreu após o seguinte: Noboa decretou o estado de exceção em 7 províncias, na capital Quito e no sistema prisional. No dia anterior ao pleito, foi uma medida preventiva diante do avanço da violência relacionada ao tráfico de drogas no país. E é a partir desse ponto que a gente começa a destrinchar esse segmento, conforme a gente se aprofunda. É o Equador o próximo narco-estado? É como ele tem sido rotulado por uma série de publicações estrangeiras, de fora do Equador e mesmo no debate público lá dentro do país. Conforme ele enfrenta desafios de segurança tremendos e que, como eu disse, implicam gangues no exterior. A partir desse ponto, a gente começa o nosso aprofundamento e eu quero que vocês vejam o seguinte. A gente vai rodar agora um vídeo que aconteceu no início de 2024. Um vídeo chocante, a gente cortou as partes mais chocantes, mas o que vocês estão vendo aqui do meu lado são criminosos do Equador na cidade de Guayaquil, uma cidade portuária importantíssima. Eles invadiram um estúdio de TV, de uma televisão pública, mostraram explosivos, renderam os âncoras, fizeram gesto para a câmera e estão armados. Como eu disse, a gente guardou algumas das cenas mais chocantes, onde eles chegam a apontar armas para a cabeça dos âncoras, para a cabeça dos jornalistas, ao vivo. Isso ocorreu durante cerca de 15 minutos, depois eles foram presos, mas esse incidente desencadeou o momento presente, indispensável para a gente entender o contexto dessas eleições. O que aconteceu foi que, a partir daí, Noboa já era presidente, fazia pouquíssimos meses. E foi aí que começou a política definitiva do seu governo até agora. Ele declarou que havia um conflito armado interno no país, uma espécie de guerra civil. E esse tem sido o tema premente, a criminalidade. Na verdade, mesmo a candidata esquerdista na eleição fez também campanha contra a criminalidade. É a pauta principal que domina a política ali no Equador. A pauta principal que domina a política ali no Equador. A divergência é mais na forma de como combater. A abordagem de Noboa tem sido citada como uma guerra às drogas. E, de fato, essa eleição é também citada como a possibilidade de que essa guerra às drogas seja ou não validada. E os próximos 4 anos é que vão dizer. Então, antes de tudo, o que está acontecendo no Equador e como ele virou esse polo de criminalidade? Eu quero que vocês vejam esse mapa. Vocês sabem que, como a gente cobre jornalismo internacional, eu sempre gosto que a gente tenha mapas para dar contexto. E esse é especialmente importante. Ali em destaque está o Equador, vocês veem ele fazendo fronteira com a Colômbia para cima, com o Peru para baixo, e esse grande no cantinho da tela é o estado do Amazonas, vocês veem também ali um pedaço do estado do Acre, enfim, a gente vê ali o Brasil. O que acontece é que as organizações criminosas na Colômbia, no Peru, 2 dos principais produtores de cocaína no mundo, enfrentavam dificuldades com a justiça em tempos recentes, e mesmo para escoar a droga, via-se no Equador uma oportunidade ideal. Organizações, melhor dizendo, instituições instáveis, muitas vezes corruptas, uma experiência menor em lidar com a criminalidade, uma série de gangues que poderiam facilmente ser incorporadas a organizações criminosas maiores,
um porto onde a fiscalização poderia ser facilmente subornável em Guayaquil. Era um cenário que levou ao que foi chamado já pelo New York Times de uma corrida do ouro de organizações criminosas internacionais, conforme a repressão crescia, por exemplo, no Peru, na Colômbia, conforme a fiscalização se tornava mais difícil de contornar. Muitas das rotas do narcotráfico migraram, por exemplo, da Venezuela, então, para o Equador. Muitas das rotas do narcotráfico migraram, então, da Venezuela para o Equador. Esse mapa ajuda a gente a entender o que aconteceu. A gente tem mesmo um compilado aqui de matérias que documentaram esse fenômeno no estrangeiro. The Economist na Inglaterra, Pulitzer Center, o New York Times, que eu já citei, o Council for Foreign Relations, publicações com leitores. Negócio é mainstream, negócio é das grandes mídias do exterior. E ainda think tanks que são frequentemente lidos pela intelectualidade lá fora, falando que o Equador virava, a partir daí, o narco-estado e deixava de ser um país pacífico. E esse contexto de deixar de ser um país pacífico é chave. A gente passa para esse gráfico. Vocês veem que é uma linha que dispara quando a gente começa a chegar perto do ano de 2025. Esses são dados oficiais em um gráfico que foi compilado por um dos principais jornais do Equador mesmo, tanto que vocês veem aí que está em espanhol. Isso são, cada pontinho desses, se a gente pega o mês de janeiro, é o número de assassinatos que houve no mês de janeiro em cada ano. E olha só como isso começa a disparar. Conforme esse fenômeno que a gente discutiu no mapa agora há pouco começa a se intensificar, a coisa piora e piora e piora. Vamos lá, a gente vai então à nossa apuração. Somente em janeiro e fevereiro desse ano foram registrados mais de 1.500 homicídios. Em 2024, a taxa de homicídios caiu em relação a 2023, mas continua a maior da América Latina. Isso são informações da Inside Crime, um think tank, uma organização que monitora crime aqui na América Latina. Os crimes se multiplicaram, a população tem fugido do país, 95 mil pessoas deixaram o Equador em 2024, era um cenário no qual territórios eram controlados por gangues armadas. Nesse gráfico, com dados oficiais, a gente começa a entender melhor. O início de 2025 foi o mês mais violento. Vocês veem como ele é um ponto bem alto, mesmo comparado aos já altos 2023 e 2024. Então, o início de 2025, janeiro de 2025, o mês mais violento já registrado na história do Equador desde que se começou a marcação. 781 assassinatos em 85 regiões de 21 províncias. Na província de Guayas, por exemplo, 389 casos. 25 homicídios por dia, isso pode levar o país a registrar mais de 9 mil mortes violentas até dezembro, e então vai ser um novo recorde superando 23 e 24. Agora a gente ainda está em abril e a gente vai passar em breve sobre quais são os desafios de Noboa para tentar impedir que isso aconteça. Em fevereiro também a coisa continua, 383 homicídios até o dia 16, mantendo a mesma média diária. Noboa, vale acrescentar, diante disso, decidiu substituir o responsável pela segurança cidadã. Ele nomeou um homem chamado Fausto Buenanho para o Ministério do Interior. Agora, vamos entender melhor um pouco essa rede de conflitos, essa teia de gangues e como isso afeta drasticamente não só o Equador, mas mesmo, mais do que o Equador, para fora. Aqui a gente tem um mapa compilado por essa organização que eu citei há pouco, o Inside Crime. Segundo o próprio governo, são 22 organizações criminosas que foram identificadas como terroristas por Noboa. Aí você vê no mapa os territórios que elas controlam, várias vezes há mesmo 4 até 5 organizações terroristas disputando o terreno. E lá embaixo, no porto de Guayaquil, é onde tem uma concentração de quase todas. Ali vocês veem na imagem uma hora onde todas elas meio que colidem, esse é o porto. Organizações que vêm de uma série de países. Se a gente pega para destrinchar, talvez uma das principais é a mesma que a gente discutia lá atrás na matéria anterior. Você que está vendo no corte, pode procurar aqui o corte a respeito de Bukele e Trump. Tren de Aragua, uma gangue prisional venezuelana. Muitos estão sendo deportados dos Estados Unidos para El Salvador agora, pertencentes a essa gangue que comete crimes hediondos. Ela também está presente nesse emaranhado. E há ainda relatos que falam que organizações criminosas brasileiras, facções brasileiras, têm laços criminosos com essas organizações daí. E se a gente extrapola isso, a gente pode pensar em um cenário onde, como, se há uma guerra civil, se territórios inteiros, regiões inteiras, são controladas por algumas dessas organizações criminosas, isso pode gerar safe havens, lugares seguros para a operação também de organizações criminosas, envolvendo, por que não, o Brasil ou outras na América Latina, como mesmo a Tren de Aragua da Venezuela, presente no país.
um cenário dantesco e alarmante. As alianças entre esses grupos muitas vezes são temporárias e estratégicas e se transformam em conflitos internos constantes, o que, claro, significa que não é só uma questão do governo do Equador contra a criminalidade, mas muitas vezes guerras de gangues que tornam o país caótico. Competição entre elas faz com que o enfraquecimento de uma gangue represente o fortalecimento de outra. E a gente tem relatos de que explosões e ataques chegam a cidades que eram antes consideradas seguras, como a capital Quito ou cidades como Cuenca e Riobamba, também cidades importantes dentro do país. Como a gente disse, o impacto também vai mais longe. Tem se tornado um ponto estratégico para o tráfico internacional de drogas. Facções locais como Los Choneros, Los Lobos estabelecem alianças com cartéis mexicanos, máfias do leste europeu. A gente cita mesmo a possível participação já relatada de facções criminosas brasileiras. A droga que sai do Equador não fica por ali, então. Isso vai muito, muito longe. Estados Unidos, via México e América Central, Europa, principalmente através do porto de Guayaquil, que a gente citou, que concentra 80% de toda a cocaína destinada à Europa, e o Brasil como um ponto de trânsito e consumo. Facções brasileiras mantêm, então, relações comerciais com os grupos equatorianos, e o Brasil é um dos destinos da droga. A gente vai à nossa apuração na questão das facções brasileiras. O primeiro comando da capital, por exemplo, segundo relatos, tem relações comerciais com o próprio Tren de Aragua, e isso conta a jornalista investigativa venezuelana Rona Risques. Ela tem um livro a respeito do Tren de Aragua, onde ela documenta, então, o contato com facções criminosas brasileiras. Embora não haja confirmação específica de parcerias diretas entre o PCC e facções equatorianas, como Los Choneros, Los Lobos, se a gente fala de Tren de Aragua, cartéis mexicanos, o Equador é um hub onde tudo isso pode acontecer. Certo? Esse é o cenário no qual Noboa deve prosseguir à frente da presidência do Equador. Conforme, a partir do início do seu mandato, com o traumático incidente da invasão à rede de televisão, ele tenta fazer o que é chamado de uma guerra às drogas. E como a gente disse, esse mandato que vem adiante é também uma avaliação quanto a se a política dele e a abordagem que ele está tomando deve funcionar ou não. Até agora, em janeiro e fevereiro, foram os meses mais mortíferos já registrados na história do Equador. Mas, claro, isso não é para afirmar favoravelmente ou depor contra ele. É um cenário tortuoso e não há resposta fácil. Quem é então Noboa? Ele é o herdeiro de um magnata do setor bananeiro. É um dos governantes mais jovens do mundo também, vale a gente acrescentar, com apenas 37 anos. Um dos governantes mais jovens do mundo, está entre os 3 ou 4, segundo a nossa apuração. Como a gente disse, a sua abordagem apelidada de uma guerra às drogas agora vai para o teste final. Ele tem uma resposta militarizada que, em muitas ocasiões, conseguiu sim reduzir homicídios, mas crimes como extorsão, sequestros permanecem em alta. Entre janeiro e o começo de março, para trazer também outra estatística, foram 1.543 casos de extorsão e sequestros. E tem também o desafio financeiro. Afinal de contas, combater crime nessa escala e com essa complexidade não é só uma questão de disposição ou de escolher que política pública tomar. Isso custa caro. Diante disso, o governo de Noboa tenta um acordo com o FMI. Se a gente citava o acordo argentino no início da reportagem, no início do programa de hoje, então tem ainda isso. O FMI também é onde Noboa tenta um acordo para obter 3 bilhões de dólares em empréstimo, enquanto ele busca uma compensação fiscal, está tentando subir algumas taxas também para ter mais recursos para o combate com a criminalidade. Ele pediu à comunidade internacional assistência militar e sugeriu até cooperação com o exército dos Estados Unidos. Olha, Noboa também fica de olho na relação entre Trump e Bukele, e ele é um líder que já tentou ter um posicionamento parecido com o de Bukele em alguns aspectos no passado. Surge a alternativa de que ele tente algo com Trump. Sugeriu então que o exército americano ajudasse. A gente tem aqui a consulta a 2 especialistas, um dele é Valdez Dufal e outro Joseph Umiri. Eles concordam que Noboa conquistou então simpatia do presidente americano Donald Trump. São 2 analistas que monitoram crime na América do Sul e que também monitoram a resposta do governo americano a isso e pessoas com trânsito dentro do Congresso, dentro do governo dos Estados Unidos. Na avaliação deles, tem semelhanças ideológicas, semelhanças de abordagem, e a vitória de Noboa poderia colocar ele em condições de tentar buscar o apoio americano, então. A gente fica aguardando a sequência da questão, mas tem um detalhe aí
que foi um escândalo durante a campanha e que o público também tem que estar ciente. Enquanto o governo tem apresentado projetos para ampliar os poderes das Forças Armadas, para endurecer penas, para lutar a tal guerra às drogas, ele tem também um referendo adiante, etc., muitas iniciativas. Mas, por outro lado, a gente acrescenta que no meio da campanha presidencial, e claro, uma coisa que vem em meio à campanha, uma coisa que vem tão politizada, a gente sempre recebe, como se diz lá fora, with a grain of salt, com uma pulguinha atrás da orelha. Mas o público tem que saber. No meio da campanha presidencial, Noboa enfrentou acusações de que a empresa da família dele, uma empresa miliardária no setor de bananas, teria transportado drogas escondidas em remessas dessas bananas. Um oponente, ou melhor dizendo, a oponente na campanha, Luísa Gonzalez, fez essa denúncia num debate, apoiando-se em investigações jornalísticas que apontavam a apreensão de 700 quilos de cocaína entre 2020 e 2022 em contêineres ligados à empresa. Noboa nega qualquer irregularidade, diz que não é nada disso. Ele alega que a empresa cooperou com as autoridades em todas as ocasiões e que, se houve algo, a empresa não foi cúmplice. Um funcionário chegou a ser preso 3 vezes, mas ele alega que era uma coisa pontual, então, desses funcionários e não que ele estaria envolvido ou que a família estaria envolvida. Esse é o lado dele da história.